Olá, bem-vindos a mais um episódio do Saúde na Prática. Esse programa tem o apoio do IEP, Instituto de Ensino, Pesquisa e Inovação da Liga, do qual eu sou o gerente de inovação, e da Cicobi, que é o nosso apoiador e que sem ela esse programa não aconteceria. E hoje, como sempre, trazemos um profissional de alto gabarito para responder as perguntas que nos trazem. E hoje conosco está aqui o Dr. Alexandre Bezerra, que é oftalmologista, especialista em retina, formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com especialização em retina clínica na Universidade da McGill, no Canadá, e também é coordenador e professor da disciplina de oftalmologia da UFRN. Seja bem-vindo, Dr. Alexandre, obrigado pela disponibilidade. Agradeço o convite, Francisco. Estou aqui para responder as suas perguntas. As minhas que são dos nossos telespectadores que nos trazem, né? Doutor Alexandre, todo mundo sabe que o diabetes é um problema de saúde pública, né? E muita gente disse assim, doutor Hiroshima, a gente sabe que o diabetes pode levar a ter que amputar a perna, né? Causar AVC, causar infarto. Mas o diabetes pode cegar? Como é isso? Francisco, só em você ter diabetes, você tem 35 mais chances de levar a cegueira. Então, o diabetes ele também pode cegar. Então, e como é que isso se processa? Como é que uma pessoa que tem diabetes pode perder a visão? Vamos fazer uma analogia. A gente tem, por exemplo, quem trabalha com ácido, né? O ácido numa superfície, ele vai destruir aquela superfície. A glicose dentro do sangue, se ele não sai dentro do sangue e vai para o tecido, ele vai destruir aqueles vasos lá, vai danificar aqueles vasos. O que faz isso? É uma substância que retira essa glicose do sangue. Mas a glicose em excesso, ela vai destruindo o vaso. E o menor vaso que nós temos é um capilar, que fica dentro do olho. Então ele vai destruir esse vaso e vai promover algumas alterações no olho, levando à cegueira. Então, fazendo outra analogia, os vasos seriam como os canos que trazem água para casa da gente. Então Isso. Seria um entupimento nesse cano, a água não vai para a retina, que seria o sangue, e a retina morre, é isso? Além disso, do entupimento, também tem o extravasamento. O vazamento. Então, o vazamento. A glicose ela vai levar ao entupimento e ela vai promover alguns furos nesses No vasos, cano, nos canos. No cano. Então vai extravasar alguma coisa dentro do sangue para lá. Alguma dentro dos vasos para lá, inclusive o sangue. Então, é comum, às vezes, no seu consultório, você pegar pacientes que não sabem que tem diabetes e no olho já tem alteração? Isso, porque no olho, quando o médico ele examina no fundo do olho, ele consegue ver os vasos. A gente não consegue ver os vasos na pele, né? Então, do olho eu consigo ver o vaso e eu consigo ver como está esse vaso. E eu digo, esse vaso já tem alteração do diabetes. Procure um médico especialista em diabetes, que você está com diabetes. Doutor, eu estou bem, eu não sinto nada, mas você tem um pouco de diabetes. Então, daí a importância do exame preventivo. Daí a importância do exame de fundo de olho, um exame preventivo. Não é só você ir no médico que faz o óculos, não. É você pedir para ele olhar dentro do olho, principalmente se você tem diabetes, mesmo que não tenha. Porque eu já posso ter diabetes e não saber e ter alteração no fundo do olho. Isso. É isso? Com certeza. E aí, outra pergunta que a gente gostaria também de explorar é quais são os fatores de risco para a pessoa perder a visão, ou seja, quem já tem diabetes, que está nos escutando, eu tenho diabetes, o que é que eu devo fazer para não agravar esse risco? Tá, então o diabetes é uma doença sistêmica, então você tem que controlar a sua diabetes. Então o controle da diabetes já é o principal fator. E fazer também exames periódicos com um especialista para ele ver o fundo de olho e identificar se existem algumas alterações iniciais que a gente precise tratar ou não. Lembrando que geralmente existem alguns tipos de diabetes, mas geralmente depois de um certo tempo todo mundo vai ter alguma alteração no fundo de olho. Por isso que é importante ir regularmente ao oftalmologista. Então, e também isso pode acontecer em criança? Pode também acontecer em criança. Existe um tipo de diabetes que acomete crianças. Então, toda a faixa etária precisa ir no oftalmologista, tanto crianças ou como adultos. Então, a grande vantagem do olho, pelo que você está dizendo, é que é um órgão que a gente pode ver os vasos sem ter que abrir o paciente ou precisar fazer um exame mais
caro, vamos dizer assim. Apenas o fundo de olho, eu tenho como ver o que está acontecendo na retina, no cérebro, no rim do paciente, é isso? Perfeito. É tanto que pacientes que têm hipertensão sistêmica, né, que aumenta a pressão, também deve fazer exame de fundo de olho que a gente consegue identificar se aquela pressão é uma pressão inicial, uma pressão aguda, ou se o paciente já vem há muito tempo com aquela pressão. Então, por isso que os profissionais como endocrinologista e nefrologista e cardiologista, quando pega um paciente com diabetes, manda fazer o fundo de olho, que é para ver se já tem essa alteração e quanto tempo tem esse diabetes? Isso. Tem relação com isso? Tem relação. Quando você tem mais de 10 anos de diabetes, é esperado ter alguma alteração. Menos de 5 anos, geralmente não tem. Então, como é difícil o diagnóstico, às vezes, o diabetes, você vai no oftalmologista, como você já falou, você já pode ter alteração. Então, presume que você já tem mais de 5 anos que tem aquela diabetes ou 10 anos, dependendo do tipo de diabetes que você tem. Se é aquele que usa insulina ou aquele que não usa. Ok, eu queria pedir licença agora, doutor Alexandre, para a gente rodar a vinheta do nosso patrocinador da Cicobi. Eu só queria te contar que vale a pena conhecer o cooperativismo. A ideia é simples, a união de pessoas. Um movimento financeiro e social em que você não é cliente, é dona e dono. Isso é ter voz. Participação até nos resultados. Cooperativa não é banco, mas tem tudo que um banco tem. Não é fintech, mas é digital. Não é discurso, é inclusão de verdade. Está no povoado que não tinha luz, na comunidade que nem banco tinha. É a parceira da pequena produção que virou toneladas. E tudo isso só foi possível porque muita gente acreditou. No cooperativismo financeiro é assim. Quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Tá aí a explicação. Tem explicação, tem explicação. Mais que uma escolha financeira. Cicobi. Então, quem não tem diabetes, fazer exame regular anualmente com fundo de olho, com a fundoscopia, né? Perfeito. E quem tem diabetes, controlar a diabetes através de exercício físico, dieta e acompanhamento mais rigoroso do fundo de olho, é isso? Perfeito. A dieta é fundamental. Então, nada de você é diabético, come pão todo dia, isso não é bom, né? É diabético, não faz nenhuma atividade porque é muito cansado, mas começa com uma caminhada, começa com uma atividade leve, procura um profissional para orientar e aí vai melhorando sua performance. Doutor Alexandre, quero agradecer a presença e os esclarecimentos e dizer que o programa está aberto para novas entrevistas. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, espero ter contribuído. E é importantíssimo a gente falar de saúde para todas as áreas, para o pessoal ficar mais alerta e procurar assistência quando necessário. E de uma forma acessível e entendível, né? Perfeito. Até o próximo programa do Saúde na Prática. Contamos com a presença de todos no próximo episódio.